Hoje a gente vai conversar sobre uma luta que mudou o Brasil, mas que pouca gente conhece em detalhes. A batalha pelos direitos das pequenas empresas, num dos períodos mais conturbados da nossa história. É uma história cheia de vitórias, sim, mas também de muitos reveses. E para a gente entender bem essa história, é importante saber de onde ela vem. Toda essa nossa análise aqui é baseada no capítulo A Luta Continuou, que está no livro Prosperidade Reprimida, do Pedro Cascais Filho. Então, tudo que a gente vai ver vem da pesquisa e do texto dele. O autor começa com essa frase que, olha, resume perfeitamente a tensão daquele momento. Pensa só, um ano de vitórias espetaculares, mas que no fim das contas foi uma vitória incompleta. Mas como assim? Como uma coisa pode ser uma vitória espetacular e incompleta ao mesmo tempo? Vamos desvendar isso. Então, a primeira parte da nossa conversa vai mergulhar justamente nesse paradoxo. O movimento das pequenas empresas conseguiu algo que parecia impossível: colocar na Constituição de 1988 artigos que garantiam um tratamento especial, mais justo para elas. Coisas como o artigo 170, o 179, foram conquistas gigantes. Mas tinha um problema. Um problema enorme. Esses artigos nunca foram regulamentados. E aqui está o pulo do gato. Uma lei escrita na Constituição, mas sem regulamentação, na prática, não vale. É como ter a chave de um carro que não tem motor. Não adianta nada, né? Para o dia a dia do pequeno empresário, nada tinha mudado. A lei simplesmente não estava em vigor. Mas o que é essa tal de regulamentação, afinal? Bom, de um jeito bem simples, é o Manual de Instruções da Lei. A lei diz o que tem que ser feito. A regulamentação diz como vai ser feito. Sem essas regras, a lei é só uma ideia bonita no papel, uma promessa que não sai do lugar. E o cenário? Olha, só piorava. Enquanto a regulamentação não saía, os bancos simplesmente ignoravam esses novos direitos. E para completar, começou uma campanha pesada na imprensa para difamar o movimento, tentando jogar até os próprios pequenos empresários contra seus líderes. Com essa briga pela regulamentação travada, o foco do movimento precisou mudar de campo. E o novo campo de batalha era a política. Todas as atenções se voltaram então para a eleição presidencial de 1989. A CONAMP, que era a confederação que liderava essa luta, se posicionou de forma bem clara: oposição ao governo Sarney. Eles já estavam cansados de tanta promessa quebrada e de tentativas de controlar o movimento. A eleição foi se afunilando e a gente chega num contraste que foi decisivo. De um lado, o candidato Fernando Collor enviou milhares e milhares de cartas, falando direto com os pequenos empresários, prometendo isenção de impostos, tratamento especial. Do outro lado, a campanha do PT, que até tinha o apoio da cúpula da CONAMEMP, mal tocou no assunto. Essa diferença de abordagem foi brutal. E o resultado foi esse. Influenciada por essas promessas diretas, a maior parte do segmento votou em Collor, que se tornou o novo presidente do Brasil. Para muitos, parecia que, finalmente, uma nova esperança estava surgindo no horizonte. Mas essa esperança, bom, ela daria lugar a um sentimento bem diferente e muito, muito rápido. Para a gente entender o que veio em seguida, precisamos lembrar do caos que era a economia do Brasil. Olha esse número, 80%. Essa era a inflação por mês, pouco antes da posse. O país estava, literalmente, à beira de um colapso. E enquanto boa parte do país celebrava uma nova esperança, a liderança do movimento, que já conhecia bem a trajetória política de Collor, sentia outra coisa. O sentimento ali era de apreensão, de um mau pressentimento muito forte. Infelizmente, eles estavam certos. O que aconteceu em seguida foi, sem nenhum exagero, um dos capítulos mais dramáticos e chocantes da nossa história econômica. O autor do livro, o Pedro Cascais Filho, usa uma expressão muito forte para descrever o que aconteceu. Segundo ele, o plano econômico do novo governo foi o maior estilionato eleitoral da história. O plano foi um choque. Com a justificativa de acabar com a hiperinflação, o governo simplesmente confiscou o dinheiro das pessoas e das empresas. Poupança, conta corrente, aplicações financeiras, tudo foi bloqueado pelo Banco Central. Foi o maior confisco da história do Brasil. E o custo disso não foi só financeiro, não. O impacto humano foi devastador. A gente está falando de empresas quebrando da noite para o dia, donos de negócios sofrendo infartos, derrames por causa do estresse, famílias inteiras sendo destroçadas. Uma verdadeira tragédia nacional.
Depois de um baque desses, não havia nem tempo para se lamentar. Uma nova luta, agora pela simples sobrevivência, tinha acabado de começar. O governo Collor, aquele que prometeu apoiar os pequenos, agora só se reunia com os grandes empresários. E, para piorar, anunciou que ia extinguir o SEBRAE, que era o principal sistema de apoio às micro e pequenas empresas na época. Essa decisão colocou a Conamp numa verdadeira sinuca de bico. O SEBRAE estava na mira para acabar. Mas eles deveriam lutar para salvar uma instituição que, no passado, tinha sido mais um adversário do que um aliado. Era um dilema terrível. E essa hesitação tinha motivos bem fortes. O SEBRAE já tinha tentado dominar o movimento, não ofereceu apoio em momentos-chave e, muitas vezes, parecia trabalhar contra os interesses dos pequenos negócios. A relação era de profunda desconfiança. Essa história de resiliência e de luta está na raiz do movimento que criou a Simpevy, que hoje a gente conhece como AMP. Para ouvir outras análises e entender ainda mais a fundo essa trajetória, vale a pena dar uma olhada no site empreendedorismoempauta.com.br. A luta desses empreendedores ajudou a moldar o Brasil que a gente conhece. Compartilhe essa análise para que mais pessoas entendam essa jornada de perseverança. E fica a pergunta no ar, né? Depois de tantas batalhas, o que ainda falta para que a promessa de um tratamento justo para a pequena empresa se torne finalmente uma vitória completa?